Fortaleza 1-0 pro Corinthians. Quero te ouvir, ô Wallace Borges. Acho que um resultado que a gente imaginava. Agora, desempenho do Fortaleza ia até legal, né? Porque eu acho que muitos trabalhos, como você trouxe, né? Às vezes você não joga tão bem, mas você consegue o resultado, né? A gente escutou muito isso, por exemplo, do Palmeiras, né? Ah, cara, não jogou tão bem, mas soube o que tinha que fazer ali e conseguiu o resultado. Dá pra gente colocar que foi no jogo de ontem também pro Fortaleza. O Corinthians teve muitas chances, cara. Né, total. Eu fecho absolutamente com o que você falou. Assim, o Fortaleza é muito efetivo. O Fortaleza... tô vendo o gol que o Pedro Raul perdeu aqui. A gente vai falar sobre isso. Tô tentando acreditar ainda. A reação é automática, né? É Porque automática. o Jorge ontem estava vendo numa telinha pequena esse jogo e a gente não entendeu o que foi. E agora que tá vendo na tela maior, entendeu? Agora fiquei mais confuso. Não é aquela coisa que o cara fala. Não, você de longe é bem feio, mas quando você tá perto parece que você tá longe. Tipo isso. Mas eu acho que o Fortaleza é muito efetivo, né, cara? Essa capacidade. Você pegar o gol, daqui a pouco vai aparecer. Foi exatamente o que eu falei. Em uma jogada, o Tinga quebra uma linha com um drible e depois quebra outra com um passe. Aí o Moisés domina a bola de frente com o Ranielli. Em 3 toques na bola, ele já quebrou outra linha. E aí, cara, em 4, 5 toques na bola, o Lucero tá em condições de cruzar pro meio da área pro Pikachu fazer o gol. Não tem aquele toque de bola. Aliás, esse gol, a gente tá falando de Pedro Raul. Se ele quiser não dá chutar, pro Yuri Alberto não chutar essa bola. Se ele quiser chutar também, é uma loucura, o tempo gente. dele, né? O que é diferente, né? Já que a gente tá falando sobre a efetividade Total. do Fortaleza, o Corinthians é um time com pior eficiência da Série A. Só lembrar, o Rodrigo Garro é o meia, aliás, o jogador da Série A do Campeonato Brasileiro que mais cria chances. Mais do que todos os outros. Todos os outros. Só que os atacantes não fazem. Então, assim, fica muito difícil. Ontem ficou claro, um time que sabe finalizar jogadas, que sabe terminar jogadas, não só para colocar lá dentro do gol, mas também para criar chances. O Hugo Souza faz uma defesaça depois. E outro que quando a bola sai do seu meia, chega no atacante, eles não sabem o que fazer. E aí, Vessi, além disso, né, além da vitória, a liderança com um jogo a menos, e acho que justifica muito também a festa que o torcedor fez, que os jogadores fizeram também. E, cara, a gente pode até... Eu peguei aqui alguns dados, cara, tem dados interessantíssimos em relação à invencibilidade e tem também um dado bem legal que eu achei. Pela primeira vez um time do Nordeste lidera o Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, sendo do Nordeste, né? Então, assim, cara... Do segundo turno, perdão. Cara, o Fortaleza liderou 21 no primeiro turno. Segundo turno, perdão. Mas, assim, acho que são feitos que estão entrando para a história do Fortaleza, né, cara? Quando o Wallace fala de jogar bem ou jogar mal, você precisa entender, né? Você precisa entender uma coisa básica que é o que você quer ser e avaliar em cima do que você quer ser. Por exemplo, você toca cavaquinho bem? Não. Não? Mais ou menos. Acho que toca bem. Então tá bom. Então, você toca cavaquinho bem. Não adianta você pegar o seu cavaquinho e pegar no seu cavaquinho e falar: pô, eu tô tocando cavaquinho pior porque eu tô querendo imitar violão. Aí tá tocando mal. Tá. Certo? Perfeito. Você tá com um cavaquinho na mão, se você tocar como um bom cavaquinista, você tá bem. Agora, você tá fazendo coisas que faz um guitarrista, aí não tá indo bem, pô. Porque você gosta de rock. Tu não tá nem trabalhando bem, nem tocando guitarra bem, nem tocando cavaquinho bem. Você não tá fazendo nenhuma das duas coisas. Pro que o Fortaleza quer ser, ele tem jogado muito bem. Aí o pessoal fala, mas você... Que o pessoal tem essa viagem de dizer que eu... Como é que eu cobro mais o Flamengo. Não é isso. Pro que o Tite enxerga de futebol, só para pegar um exemplo, o Flamengo não está jogando bem. Porque o Tite quer um time seguro, o Flamengo não é seguro. O Tite quer um time eficiente, o Flamengo não é eficiente. Então ele não está jogando bem. Não estou comparando, não estou tendo pesos diferentes. Eu só estou comparando com o que você quer ser. O que o Vojvoda quer que o Fortaleza faça, o Fortaleza tem feito de forma brilhante. Brilhante. Não é brilhante porque encanta. É brilhante porque é o que o treinador quer. Isso precisa ser entendido. O teu encantamento, o futebol, como o pessoal diz, o futebol joga bonito, o magia, isso daí eu deixo pro seu olho. Eu não tô entrando nesse debate. Eu tô entrando no debate de que o Vojvoda pensa que o Fortaleza ideal é assim e o time tem uma atuação muito próxima do que o seu treinador pensa de ideal. Por isso que o time é líder do campeonato com um jogo a menos. Por isso que ele tem a melhor campanha do Brasileirão como mandante. São 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates como mandante. Por isso que o time ganha 13 jogos seguidos dentro de casa. É isso. E um time, e a gente falou isso ontem no prorrogação, um time muito homogêneo. O que é um time homogêneo? É que não há
uma distância muito grande do titular por reserva. Um campeonato de 38 rodadas vai ser feito com suspensão, com lesão, eventualmente convocação. Mas quando você tem um gap, uma distância muito pequena do titular que está saindo para o reserva que está entrando, isso porque até o Wallace ontem falou, né? Hoje nós temos um desafio de dizer quem é titular e quem é reserva no Fortaleza. Do crente ao ateu ninguém sabe quem é o time mas eu não estou nem entrando nesse debate, né? Mas de quem sai para quem entra, a diferença é muito pequena. Isso dá ao treinador a condição de fazer um time muito sólido, muito homogêneo. Então, assim, é um trabalho muito bem feito que eu não sei como vai terminar, mas é um fato. O Fortaleza briga para ser campeão brasileiro. E aí, ô Jorgito, eu peguei aqui, eu vou até passar aqui os feitos, né? Líder do Brasileiro, nas quartas da Sula, campeão da Copa do Nordeste, 13 vitórias seguidas em casa pelo Brasileirão, único invicto em casa no Brasileiro, primeiro time do Nordeste, como eu falei, a assumir a liderança no segundo turno na era dos pontos corridos, 56 jogos na temporada, acho que é um ponto bem importante que a gente sempre bate na tecla, né? Os caras estão desgastados, os caras não conseguem correr, olha esse Fortaleza. O time que mais viaja, mas tem quilometragem também, quarta temporada do Vojvoda, última derrota pro Vasco no dia 3 de julho e tem ainda um jogo a menos, cara. Assim, é um Fortaleza que... Eu sei que às vezes a galera reluta um pouco, né, de falar, pô, é um time que de fato briga pro Campeonato Brasileiro. Talvez por ser um time do Nordeste, a gente sabe da questão financeira também, que é completamente diferente. Mas acho que tá na hora da gente encarar que é o Fortaleza que briga e briga fortíssimo para ser campeão brasileiro, né? E pode adicionar aí, nesses números muito relevantes que você trouxe, a questão de folha salarial. Sim. Tem equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, não serei tão específico, porque a análise é o Fortaleza. Perfeito. Mas tem equipe na Série B do Campeonato Brasileiro com folha maior que o Fortaleza. Na Série B. Na Série B. E que não está conseguindo liderar a Série B. E o Fortaleza, com uma folha que não chega nem a 10 milhões de reais, hoje lidera o campeonato da Série A com um jogo a menos, competindo, efetivo dentro do modelo. É muito isso que o VSR e o Wallace disseram aqui. Você precisa, para avaliar se o trabalho é bom ou não, se o time joga bem ou não, você precisa ver se dentro daquele modelo que ele escolheu adotar, se está funcionando, se está sendo efetivo. Né? O que ele quer ser, né? Que é na linha do VSR. Né? Então, se você quer ser reativo, se o time se comporta bem dessa forma, esse time está jogando bem. Você pode achar bonito ou não, plástico ou não, aí é um outro debate. Mas ser efetivo dentro do seu modelo significa estar bem. E o Fortaleza está bem. Isso é muito importante, cara. Ele parte de uma nota... Se você pegar os competidores principais, quem é que está em volta do Fortaleza ali? Palmeiras, com muito mais dinheiro. Flamengo, muito mais dinheiro. Botafogo, com capital estrangeiro. O cara chegou botando muita grana. O Fortaleza, com as próprias pernas, saindo de uma Série C de 7 anos terríveis, subindo para uma Série B, construindo CT, investindo o dinheiro que arrecadou, apostando no trabalho do Rogério Ceni, depois não deu para continuar, chega o Vojvoda e o time não navegou em mar tranquilo esse tempo todo, não. Na própria temporada. Fortaleza tem uma derrota, tem um atentado, né, depois do jogo lá em São Lourenço da Mata contra o Sport, que é gravíssimo. Tem uma derrota de 5-0 para o Cuiabá, que dá uma balada na estrutura. Perde o título estadual para o maior rival. Teve críticas ao Vojvoda. Só você olhar o que é rede social depois de jogo, né? Críticas ao Vojvoda. Só que é um clube que confia nos seus processos. É um clube que sabe onde quer chegar. É um clube tocado por gente séria. É um clube tocado por gente que não ouve o fígado na hora de tomar uma decisão. E por isso o Vojvoda está onde está. E por isso o Fortaleza está onde está. É claro que todo mundo, o botafoguense, o palmeirense, o flamenguista, o são paulino, eles não vão torcer pelo Fortaleza, cada um está torcendo pelo seu. Mas eu acho que todo mundo hoje olha para o Fortaleza, sabe aquele olhar assim de contemplação, de admiração, de falar, pô, cara, assim, se a gente perder o título para esses caras, a gente vai perder o título para um clube sério, para um clube que honra compromisso, para um clube que não dá passo maior do que a perna, que não deixa de pagar ninguém, que não descumpre compromisso com ninguém. Pô, tá aí um trabalho sério, bem feito e que tá dando frutos. A gente realmente, como disse o Vitor, não sei se vai ser campeão da Sul-Americana, não sei se vai ser campeão brasileiro. O brasileiro é muito difícil, até pelo nível dos competidores que a gente citou, mas hoje quem olha e... é o elefante que tá em cima da árvore, já cai. Não tá vendo o campeonato. Fortaleza é candidato ao título, ponto final. O Vojvoda chega em 21, né? 21. E aí até em cima dos obstáculos, para passar para você também, o Wallace, 2021 foi o quarto colocado no brasileiro, 22 oitavo, 2023 décimo. Não tenho nenhuma dúvida que você aqui, de repente, qualquer outro técnico seria demitido. Ficou 14 jogos na lanterna. Seria demitido. Aqui que você fala São Paulo, aqui São Rio, Paulo, né? São Paulo, Rio, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? Fala, pô, como é que a gente pega quarto no lugar, no outro no oitavo, no outro no décimo? Ficou 14 jogos na lanterna e 21 dentro da zona de rebaixamento também.
doideira. E aí a gente fala muito sobre o Vojvoda, né? O Vojvoda é um grande treinador, mas quais são as características que fazem desse cara um grande treinador? Eu tenho 3, assim, que eu penso muito. A primeira é a capacidade de aguentar pressão, mano. Isso que a gente tava falando aqui, o Jorge falou, cara, teve goleada esse ano, a fase de grupos da Copa do Nordeste foi horrorosa do Fortaleza, depois foi bater campeão, mas a fase de grupos foi horrorosa, o Fortaleza fez, se não me engano, 8 pontos na fase de grupos. Depois, e outra coisa que eu acho muito interessante do Fortaleza, que se somam, primeiro, ele ouve a torcida em alguns momentos. Havia uma crítica muito grande em anos anteriores que o Fortaleza demorava para substituir, que o Vojvoda demorava para substituir. E ao passar do tempo, o Vojvoda foi melhorando isso, foi se tornando um cara mais confiante no próprio trabalho, a chegar num ponto de que agora, chega no terceiro ponto para mim, ele não tem problema nenhum de ferir ego do jogador dele. Ele, contra o Cruzeiro, tirou o Pedro Augusto no primeiro tempo. Ele quando tem que substituir no intervalo, ele substitui. O Hércules foi expulso contra o São Paulo, ficou 2, 3 jogos no banco, nem entrou. Porque, cara, também tem um ponto de questão física, mas tem um ponto de, cara, preciso contar com você. Você tá com a cabeça no lugar. Então, assim, isso tudo faz do Breno Vojvoda... Lopes ontem vinha mal, ele tirou, entrou Moisés e participou da jogada do gol. Não tem problema nenhum. Os grandes ele bota no banco quando precisa botar. Ele faz rodízio. Então, assim... Tudo isso, fora o trabalho interno, né, de treinos, taticamente, fazem desse cara um grande treinador. Mas essas 3 características, cara, são características psicológicas, né, que elas são difíceis, às vezes, de você achar num treinador. A capacidade de aguentar a pressão, a capacidade de mudar de ideia rápido. A gente não falou tanto do Tite nas Copas do Mundo, o quanto ele demorou para mudar de ideia, e depois a capacidade de não ter medo de ferir o ego dos jogadores dele. Eu acho isso uma capacidade incrível, mano. Ô, Vess, até em cima dessa questão de pressão e tal, em um determinado momento, eu acho que hoje também a gente tem que, entre aspas, cobrar um pouco mais do Fortaleza, porque a gente espera mais do Fortaleza. Quando bateu ali a final da Sul-Americana, a gente já projetava para esse ano um Fortaleza também forte. Então também tem essa questão do sarrafo ter subido um pouquinho, né? Aumentado, né? Sim, tem, mas eu acho que isso é uma coisa que foi feita de uma maneira ali bem... para usar um termo que a gente usa muito hoje nas mídias sociais, de maneira bem orgânica, né? Não foi feita assim, de maneira, esse time virou favorito do nada. Não, a trajetória que você falou aí, né? 4º lugar, campanha histórica para um clube nordestino. Aí depois ele foi 8º num campeonato em que ele passou mais da metade do campeonato na lanterna. Então é uma baita campanha. Sim. Depois ele foi 10º, mas num campeonato em que claramente ele administrou uma campanha para a Sul-Americana e da Copa do Brasil. Foi longe da Copa do Brasil, não caiu na semi, não foi? Ai, não vou lembrar. Vou ver aqui. Mas acho que foi. Eu acho que ele caiu na semi, ou caiu nas quartas. Do ano passado, né? Não, ele acho que ele vai na semi de 22, eu acho. Que a semifinal do passado foi Flamengo e... Foi Flamengo e Grêmio, São Paulo e Corinthians. Então ele vai cair nas quartas, eu acho. Então, assim, ele claramente lidou ali, conseguiu lidar com... administrar no Brasileiro pensando na Sul-Americana, acabou não dando certo em termos de título. Mas você botou o Fortaleza numa final de competição sul-americana, foi perder nos pênaltis lá, teve match point para ser campeão, né? Teve chance de ser campeão, acabou perdendo. Então, assim, faz parte, mas é um trabalho de construção, né? É um trabalho que você está subindo ali. Então, acho que é lógico que a gente vai imaginar, vai exigir mais do Fortaleza, mas o principal aqui é não ser o chamado voo de galinha, né? Que é o voo de galinha é aquela que ela voa um pouquinho ali e para, não tem, ela quer manter um voo sustentado ali, né? Então, assim, acho que isso o Fortaleza está conseguindo. Por exemplo, o Fortaleza quebrou bem a barreira lá dos 3 anos que eu falo, né? 72% dos times que sobem caem em até 3 anos. O Fortaleza está no 5º, né? Não é isso? 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso? Subiu em 19. O primeiro foi 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ele está no 6º ano na Série A. Não vai cair esse ano, então ele vai para 7 anos seguidos na Série A. É muito difícil. Se eu não me engano, nos pontos corridos nunca aconteceu com o clube do Nordeste. Eu acho. Eu tô olhando aqui de cabeça, mas eu acho que é isso. Nunca um clube do Nordeste ficou 7 anos seguidos na Série A dos pontos corridos. Então você vê que já é uma coisa sustentada. E desses 7 anos, ele brigou mesmo para não cair, que ele ficou assim até o final no gogó da EMA lá, foi só em 2020 que salvou no final. Acho que só esse. O resto, tudo conseguindo se salvar. Então, assim, você vê que tem uma sustentabilidade. É lógico que
você cobrar mais do Fortaleza passa a ser uma coisa natural. Sim. Mas eu acho que, em primeiro lugar, seria o Fortaleza se manter assim e falar, ó, a gente entra todo ano nem olhando para baixo. Acho que isso é o mais importante, é uma coisa que está acontecendo. Né? Ele foi semifinalista da Copa do Brasil em 21. E perdeu para o Galo. Perdeu para o Galo. E o quartas de final, 22. Depois o Galo atropelou o Furacão na final. Ano passado, oitavas para o Palmeiras. Foi a dobradinha, né, do Galo, né? Campeão brasileiro, Copa do Brasil, aquela temporada mágica. E quase ganhou a Libertadores, quer dizer, caiu na semifinal para o Palmeiras, quase chegou na final. Vamos escutar então, para a gente fechar aqui o assunto Fortaleza, vamos escutar o Voivoda, ou produção, tem como? Bota na tela aí. Bueno, estamos felices, estamos disfrutando este momento también, mas sabendo que ainda falta muito, o objetivo era o ganar nosso jogo de hoje, nossa energia estava toda en esta partida, mas acho que es bom, es un trabalho un proceso ya de este o cuarto ano y hemos conseguido ganar un juego importante. No hemos conseguido ni un título ni nada, sino conseguir continuar en esta luta. Es importante saber lutar acima y bueno, ahora a descansar, disfrutar y preparar nuestra cabeza para el próximo juego. Estamos en una boa posición, queremos continuar ahí, más aceptar que estar arriba o estar acima ten sus cosas boas y ten las cosas que hay que asumir responsabilidades, ¿sí? E aí, ô Jorgito, pra gente fechar, para você, a produção tinha até colocado ali num outro momento, né, se era o melhor trabalho do Brasil, porque até em um determinado período ele foi alvo de muitos clubes, né? São Paulo já pensou, o Corinthians já pensou, o Flamengo também já cogitou. O Flamengo fez sondagem, uma das demissões fez sondagem. E aí existe um papo. Aí a gente pode... não virou negociação porque ele refutou. Né? Então, e aí pode ter a ver essa questão dele ter declinado o convite pela convicção que ele tem, pelo que ele tinha, que tem no Fortaleza e acredita no processo, mas muito se falou também, eu ouvi o que eu discordo muito, mas ele não tem de repente uma coragem, falta a ousadia, a ambição de treinar um time, né, com maior expressão, coisa e tal. Enfim, você vê alguma coisa nessa relação? Então, você pode enxergar por outro lado também, né? Ele prefere trabalhar num clube com um orçamento menor, uma folha menor, viagens maiores, né? Menos visibilidade, sim, todas as dificuldades que trabalhar no Fortaleza podem trazer e de repente com mais grana, trabalhar no Palmeiras hoje, no Botafogo, claro, com mais pressão, mas com mais estrutura, talvez qualquer treinador tome essa decisão, talvez ele tenha tomado, olhando por esse aspecto, a decisão mais difícil, ele tenha escolhido o caminho mais difícil, liderar o Campeonato Brasileiro no Fortaleza, uma equipe do Nordeste, longe do centro financeiro, midiático, que é São Paulo, até mesmo o Rio de Janeiro, cara, escolher jogar o game no nível hard, pô, no nível mais difícil. Então, tem duas leituras para essa história. Eu prefiro ficar com essa, né? Não dá para considerar um cara que chegou onde chegou e tem chegado e ainda pode chegar com o Fortaleza como Voivoda, um cara acomodado, honestamente. E outra coisa também, tem clube grande hoje aí que faz proposta para tirar treinador. Isso aí, a galera, às vezes, tem uma visão de 30 anos atrás. Então chegava o Botafogo do passado, o Vasco do passado, o Santos. É obrigação, vai chegar, vai ligar pro treinador do Bahia, vai trazer na hora. Do Fortaleza vai trazer na hora. Não é mais assim, meu velho. Perfeito. Não é mais assim. O ranking de forças mudou. Hoje o cara não vai olhar só a camisa, o cara vai olhar o projeto, se ele vai receber, se o mês vai ter 30 dias, se ele vai ter estrutura para trabalhar, se ele vai ter reforço, se ele vai ter estabilidade no cargo, uma série de coisas. Então não é tão automático assim. Hoje o Fortaleza é um clube muito mais atraente do que vários outros aí. De camisa, de tradição, muito mais, pô. Eu acho que, assim, primeiro, o cara dizer que no Fortaleza não tem pressão, pra mim só tem duas coisas. Ou é ignorância, o cara é um ignorante, ele ignora o conhecimento, então, ou ele tem má fé, ou ele é um mau caráter. Acho que dizer assim, no Fortaleza não tem pressão. Só tem duas coisas possíveis. É um ignorante ou é um mau caráter. Esse é o primeiro ponto. O segundo, por que não inverte a coisa? Por que não pensa com outro olhar? Falou assim, beleza, ele teve o convite para ir. Agora, por que será que ele não pensou? Eu tô indo, se eu for para esse lugar e ficar 20 rodadas na zona de rebaixamento, eu vou ser mantido? Se eu for para esse lugar
e eu perder um estadual pro meu maior rival, meu rival estando na Série B, eu vou ser mantido? Eu vou conseguir conversar na boa com a diretoria? Que acho que é um ponto bem importante, que a gente vê assim, em alguns clubes, né? Então, assim, eu vou conseguir ser ouvido? Ter o elenco que eu quero pro meu perfil de trabalho? Ou eu vou ter que aturar coisa que mandam, aturar enquete, que clube que é dirigido com enquete em mídia social? Perfeito. Tem clube que hoje é dirigido com enquete em mídia social. Solta o nome. Ih, gostaram, vai atrás. Não gostaram, para. Uai, ou não, eu tô falando uma barbaridade. Que é uma loucura, então, né? assim, inverte a coisa. Então dizer que ele não tem ambição, que ele é acomodado, porra, desculpa, isso é uma imbecilidade. Por enquete de rede social e por desejo de torcida organizada também. Exatamente. Tem clube que também é mais grave. Que é pior então, ainda. assim, desculpa, isso pra mim é uma imbecilidade. O cara é tão sem falta de ambição que ele tá líder do campeonato com Fortaleza. Isso é falta de ambição? Vai pro inferno, né? Pra não dizer outra coisa.